nós vamos dar início aqui ao estudo da Palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e a sua obra em 4 dimensões. Nós falamos sobre o Espírito Santo no Velho Testamento e a sua ação e manifestação na vida dos profetas, patriarcal, o Espírito Santo operando poderosamente no Velho Testamento. E agora nós falamos também sobre a vida de Cristo e vamos adentrar aqui na página, na minha apostilha, na página 7, onde fala dos dons espirituais. Estaremos explorando hoje sobre os dons espirituais, que é dividido em 3 grupos. Nós temos esses dons que são divididos em 3 grupos, tanto os dons do Velho Testamento, do Novo Testamento no ministério de Cristo, também no ministério do Espírito Santo, que são os dons espirituais. No ministério do Pai, são os dons vocacionais que é dado a todos os filhos dos homens. Todas as pessoas têm um dom. Todos os crentes também têm um dom. Precisa ser desenvolvido este dom, que foi dado para servir a igreja, os dons espirituais. Quando o Senhor Deus, ele criou Adão e colocou no jardim do Éden, a Bíblia diz que o Senhor criou o homem com capacidade intelectual. 23. A página 23. Os irmãos abram as vossas apostilhas na página 23. Deus criou o homem com esta capacidade intelectual. O ser humano é um ser gerado, criado, aliás, formado, criado, conforme a imagem e semelhança de Deus. E o homem, com a introdução do pecado, o homem passou a ter o conhecimento do bem e do mal, que é o desenvolvimento da vida. Aí começou a desencadear toda a trajetória da humanidade, dando início e origem em Adão. Então todos os homens receberam de Deus uma capacitação para servir primeiramente a Deus, em segundo lugar o seu povo como nação, que é o povo de Israel, que são os dons vocacionais, e em terceiro lugar servir a si próprio para o desenvolvimento da família e do bem-estar social, familiar, espiritual, porque no Velho Testamento também eles serviam a Deus. Deus elegeu para si um povo como nação, que é Israel, são a congregação do povo de Deus, a nação do povo de Deus, é o povo especial de Deus, e Deus as facultou com esses dons vocacionais. Então todas as pessoas têm um dom. Um tem um dom de carpinteiro, outro de músico, um é cantor, outro, enfim, cada um tem uma vocação. Esses dons, todos eles são concessões divinas, no Velho Testamento dado pelo Pai. Agora, quando eu falo toda a humanidade, porque é uma partícula do conhecimento, da sabedoria de Deus dada aos filhos dos homens. Eles que sirvam a Deus ou que não sirvam, eles têm esta capacitação de criar, capacitação de criar alguma coisa no desenvolvimento da vida humana no Velho Testamento. Então esses dons são chamados dons vocacionais, que é dado pela pessoa do Pai. No segundo grupo, que se trata-se dos dons ministeriais.
Os dons ministeriais, eles são facultados pelo Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: o mesmo Senhor deu uns para apóstolos, profetas. Quando nós lemos Coríntios capítulo 12 e versículo 28, o Senhor Jesus, ele deu primeiramente à igreja apóstolo e em segundo lugar profetas. Aí quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, porque Deus deu primeiramente apóstolo, são dons ministeriais dados pelo Senhor Jesus. Isto é, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, doutores, que são os 5 ministérios do capítulo 4 de Efésios, versículo 11. Então o Senhor, porque ele deu primeiro apóstolo e em segundo lugar profeta, o profeta, ele é o porta-voz de Deus. Ele é o orador, ele é o pregador, ele é o educador teológico. Porque aí, por que profeta? Profeta, ele é portador, primeiramente, da profecia escrita, que é a palavra de Deus. Então é por isso que ele é chamado de, Deus deu em segundo lugar, profeta. Primeiro apóstolo, que são os apóstolos originais, que foram Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus, e por aí vai. São todos os 12 apóstolos, depois substituído Judas aí por Matias. Então esses apóstolos, eles desencadearam, eles deram continuidade ao ministério de Cristo, e eles foram testemunhas oculares do que Cristo fez, do que Cristo os deu esta incumbência de dar esta responsabilidade, os elegeu como com os dons ministeriais, que são autoridades. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: te darei as chaves do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado no céu. A autoridade apostólica, dons ministeriais. Então o profeta, aliás, o apóstolo, ele tem esta autoridade facultada pelo próprio Cristo, que se trata aí dos dons ministeriais. O dom de apóstolo, o dom apostólico. E em segundo lugar, o profeta. O profeta, quando ele abre a boca, ele está se utilizando aí da revelação e manifestação do Espírito Santo para comunicar as verdades divinas, através da palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante, que é poderosa, que é soberana, palavra de Deus. Então ele é a Bíblia. Então, esta é a profecia escrita, infalível. E nós temos em segundo lugar, eu estou aqui tratando do dom ministerial, mas nós vamos passar para os dons do Espírito Santo. E como eu já estou aqui adentrando aqui no dom da profecia, ou do dom ministerial do profeta, é bem verdade que o profeta, tanto ele tem a profecia escrita, que é a palavra, como ele tem a profecia diretiva. A profecia, porque ele é o profeta, ele é o portador, ele é um porta-voz de Deus. A profecia diretiva, ela não constitui um elemento de direção. Por exemplo, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas eu já vou me adiantar aqui para ganharmos tempo. Por exemplo, tem um profeta lá, o profeta tal está profetizando, a profeta está profetizando lá, então eu vou consultar ela para ver se eu faço um bom casamento, se esse noivo realmente é o meu namorado, ou se essa moça vai... Então a profecia diretiva, os senhores e senhoras podem até anotar aí, profecia escrita e profecia diretiva. Esta profecia diretiva, ela nunca pode constituir um elemento de direção. Por
quê? Porque ela pode ser falha. Depois nós vamos falar aí dos tipos de profecia quando nós chegarmos lá no dom de profecia, que eu quero ver se nós concluímos hoje. Então, os irmãos que estão conectados conosco entenderam aí, não precisa resposta, a responsabilidade que tem o profeta. O apóstolo, ele é o fundador, ele é o originador. São os apóstolos originais que foram os seguidores de Jesus, que foram testemunhas. Durante a eleição deles e iniciaram aí o ministério, juntamente fazendo parte aí do ministério de Cristo na terra, expulsando os demônios, curando os enfermos, pregando o evangelho, fazendo parte do ministério de Cristo, porque Cristo ele não trabalhou sozinho. Ele elegeu para si 12 apóstolos e 70 discípulos para compor este corpo do ministério, na formação da igreja primitiva, da igreja original, que foi a igreja fundada por Cristo. Então, por isso que ele deu esses dons ministeriais. Ele constituiu homens para o exercício do ministério terreno de Cristo aqui na terra. Depois que Cristo morreu, ressuscitou e foi para a glória, esses dons ministeriais, isto é, esses apóstolos originais, eles deram continuidade no ministério de Cristo. Deram continuidade. E a mensagem desses homens, ela foi a mensagem específica e autêntica. Cristo ressuscitou. Eles fizeram parte das testemunhas ocular da ressurreição de Cristo. Morte, ressurreição de Cristo. E não só disso, mas de tudo aquilo que Cristo fez e realizou durante o seu ministério terreno aqui na terra. Cristo efetuou cura, milagres de forma grandiosíssima, ou de forma esplêndida, milagres poderosos como nunca visto antes. Cristo efetuou, Cristo realizou, e esses apóstolos originais, eles testemunharam e escreveram. Aí nós temos os evangelistas, nós temos as cartas, e por aí vai. Então esse ministério, os dons ministeriais são concessões divinas, e nós temos os dons do Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo nós vamos detalhar cada dom aqui para entender. São 9 dons divididos em 3 grupos. Percebe aí os irmãos, é bom não estar na apostila aqui, os irmãos anotarem aí, que nós temos os dons vocacionais. Esses dons vocacionais no Velho Testamento, dado pelo Pai, tem 3 aspectos distintos aí. Primeiro, para glorificar a Deus, o Deus Criador, através desta partícula do conhecimento, desta capacitação do poder de Deus agindo na criação através do Espírito Santo. Os homens desenvolviam, naquela época, naquela cultura tão remota, mas pessoas começaram a ter criatividade e a desenvolver papel que chamava a atenção da construção, enfim, da construção do mundo e na povoação da terra, no desenvolvimento tecnológico, ainda no aspecto da cultura deles, mas eles receberam esta concessão divina, esta graça divina. Deus não jogou o homem no Éden, na terra, vazio. É como se Deus pegasse algo de dentro dele e colocasse dentro do homem.
Todos nós temos isso. Temos esses dons vocacionais e, além disso, alguns receberam a graça de Deus de ter os dons ministeriais e não para só nos dons ministeriais. Eu falei 3 grupos, 3 ministérios. E nós temos também os dons do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, a capacitação, são dons das riquezas insondável, que é a capacitação, a revelação e capacitação, obra do poder sobrenatural do Espírito Santo, facultando, dando, usando a cada membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Irmãos e irmãs, obreiros em gerais. Os dons ministeriais é dado específico, são por escolha. O Senhor Jesus disse, eu vos escolhi a vós, vocês não escolheste a mim, eu escolhi a vós. Já os dons do Espírito Santo é dado ao jovem, é dado à irmã, é dado a dirigente de oração, é dado ao obreiro, cooperador, diácono, é dado ao pastor, evangelista, é a capacitação do poder sobrenatural do Espírito de Deus para servir a igreja que é o corpo de Cristo. Então, todos nós recebemos este dom do Espírito Santo. Aleluia. Estou com vontade de dar glória aqui. E já estou com vontade de... É que eu estou aqui no escritório aqui. Hoje eu tive o privilégio de sentar aqui nessa cadeira. Então, olha, hoje eu estou importante, viu? Vindo do Brasil aqui, sentar na cadeira do nosso apóstolo, pastor Davi. E brincadeiras à parte, irmãos, nós vamos aprender sobre os dons espirituais, os dons, o que é um dom. Então, se alguém te perguntar, para que serve o dom? Todas as pessoas têm um dom? Sim, todas as pessoas. Eu até escrevi aqui. Todas as pessoas têm um dom? Sim, todas as pessoas têm um dom. Às vezes você vê uma pessoa que ele não desenvolve nenhum dom, mas ele tem um outro dom que isso leva à igualdade dos seres humanos. Todos somos iguais, importantes para Deus. Deus não os entregou um dom para um e deixou o outro sem. Um sabe fazer uma coisa, aí aquela irmã diz, mas eu não tenho dom. Eu já vi irmãs falar isso, eu não sei fazer, eu não tenho nada, eu não sei um dom. Tem sim, irmã. E aquele dom de você fazer aquela comida tão deliciosa para atender a família, é um dom vocacional. Você tem um dom. Na igreja, você também tem um dom, é que às vezes você não desenvolveu ele. O apóstolo Paulo disse assim, olha, meu filho Timóteo, desenvolve o dom que há em ti, que foi transmitido por mão dos apóstolos. Quando a igreja, quando você dobra o joelho lá, aceita Jesus, Jesus te faz uma nova criatura, e o desejo do Senhor é nos encher da graça de Deus, é nos equipar, é nos adornar para servir a igreja, para atender a necessidade da igreja. Um atende com a oração, um atende louvando a Deus, um atende dando um testemunho, pregando, e o Espírito de Deus vai enchendo a igreja, fortalecendo a igreja, alegrando a igreja, edificando a igreja, exortando a igreja, consolando a igreja através das vossas vidas, ou das nossas vidas. Glória a Deus. Ai, calubalagastu. Aleluia! Então, irmão, levanta a tua cabeça, se alegra o teu coração, que Deus quer te usar para servir a igreja de Cristo. Ela é uma continuidade do tabernáculo de Deus, aonde a glória de Deus se manifestava no tabernáculo através dos dons vocacionais, aleluia, dos ministérios profético, patriarcal. E Deus operava no meio do povo, Deus falava, Deus operava maravilha, Deus operava milagre. Deus quer operar nos nossos dias. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus. Vocês não estranham não, que o pastor Antônio é assim mesmo. Aleluia! Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que Aleluia. estão aí, você que está na sua casa, não estou nem te vendo. Dê um glória a Jesus aí. Diga, Jesus, eu sou uma tocha. Glória a Aleluia, Deus. nas tuas Aleluia. mãos. Aleluia. Eu fui elegido por ti para fazer a diferença e fazer parte deste ministério brilhante. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, quando a igreja se reúne, o apóstolo Paulo dizia, uns têm salmo, outros têm palavra, doutrina, e outros têm cânticos espirituais. Quem é que tem salmos? Quem é que tem doutrina? Quem é que tem cânticos espirituais? Quando você abre a boca no culto e você começa a dizer glória, você está louvando cânticos espirituais. Quando você faz parte do coral da igreja, quando você faz parte do louvor da mocidade, você está oferecendo a Deus cânticos espirituais, porque nós saímos da dimensão da esfera humana, da esfera material, da esfera da carne e adentramos o espiritual, e a igreja louva e adora a Deus. Glória a Deus. Shai Kalubalaga Subre, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Não me ignore por estar numa live trazendo uma mensagem pentecostal. Mas como que eu ia me comportar falando do poder pentecostal, falando do Espírito, dos dons espirituais? Aleluia. Aleluia. Eu falei para o pastor, pastor, eu vou trazer uma mensagem detalhada e técnica, mas não tem como, irmãos. Glória a Deus. O Espírito de Deus, eu sei que o Espírito Santo está visitando aí pessoas na casa. Eu sei que o Espírito Santo está visitando você aí no escritório, onde você está. Eu sei que o Espírito Santo está levantando pessoas aqui com dons. Glória a Deus, está renovando a fé, está renovando o ânimo, está renovando força, para te dar força para prosseguir no ministério de Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito Glória a seja Deus. o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei que tem crente aí falando em língua do outro. Glória a Deus. Aleluia. Shai Kalubalagasdu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que tem crente falando em mistério lá no Brasil. Glória a Deus. Sei que tem pessoas chorando, derramando lágrimas. É o Espírito de Deus que faz isso. Aleluia. Porque não é o pastor Antônio que faz, não é o pastor Davi. Glória a Deus. É o Espírito Aleluia. Santo que acendeu esta chama lá no tabernáculo e o fogo não se apagava, continuava aceso. Sim, ele continua meu Deus. aceso. Deus soprou no Pentecoste, acendeu Aleluia. ele e continua na igreja hoje. Aleluia. Alai, Kalubalaga Subre, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha, Jesus. Pai. Glória a Jesus. Aleluia. Então você vai dizer assim, eu tenho sim dom. Jesus não me deixou vazio. Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar sós. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Aleluia. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós conhecereis, e porque Ele habita em vós e estará em vós, facultando esta graça divina, esse tesouro que são as riquezas insondáveis dos céus, as riquezas insondáveis da graça divina. Nós falamos ontem, foi antes de ontem, sobre o que a graça trouxe. A graça trouxe o novo nascimento. A graça trouxe o batismo com o Espírito Santo. A graça trouxe os dons ministeriais.
A graça trouxe os dons espirituais. A graça, ela nos revestiu com o poder do Espírito Santo, pela fé. Gente do céu, glória a Deus. Eu tenho que correr aqui na apostila, pastor. Eu falei pastor que pastor Davi que hoje eu ia encerrar aqui os dons. Se eu for falar aqui, eu nem entrei na apostila, eu estou falando aqui, trazendo uma introdução para nós adentrarmos na apostila. Mas eu sei que se essa live parasse agora, o objetivo desta aula já estava cumprido. Eu já me senti o dever cumprido nesta live, nesse estudo, porque eu trouxe aqui um resumo do que é os dons. Os dons são concessões divinas, dado pelo Pai das luzes, pelo Deus Todo-Poderoso. Amém, pessoal? Aleluia. Amém. Vocês estão com os microfones desligados, né? Eu queria... Pastor, o senhor podia ter deixado aí para eu ver esse pessoal aí. Pode abrir. Olha, isso mesmo, irmão. Pode abrir o microfone. Não é brincadeira. Pode abrir. Você vai ver o barulho que vai dar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Glória Vamos a lá. Deus. Aleluia. Não perca o foco, não, olha. Vocês anotaram? Anotaram, faz um sinalzinho assim, olha. Dons vocacionais atende 3 necessidades. Qual é a primeira? É no Velho Testamento. A primeira para a glorificação do Deus Criador, a pessoa do Pai. Em segundo lugar, para atender, vamos usar aqui o aspecto social, a nação. E em terceiro lugar, servir-se a si próprio, para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da vida, por exemplo, hoje eu fui beneficiado pelo um dom vocacional. Que dom foi esse? Um avião que me trouxe aqui dentro de 35 horas do outro lado do mundo, do Brasil, aqui para a Austrália. Então eu fui beneficiado por um dom vocacional. E eu chegando aqui, todos nós, todos os irmãos que estão participando desta live, foram beneficiados pelo dom ministerial do nosso pastor, pelo pastoreio do pastor Davi, um dom ministerial. E, graças a Deus, ao dom ministerial dos apóstolos originais, que deram continuidade ao ministério de Cristo, à igreja de Cristo, à igreja primitiva. Tudo o que Cristo fez, Cristo andou fazendo, tudo que Cristo ensinou, eles fizeram da mesma terra, continuidade, o ministério de Jesus através dos dons ministeriais. E a igreja está desfrutando desta graça divina, que é os dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Amém? Então os irmãos anotem aí, porque isso aqui é importante para os irmãos. Vamos lá. A apostila aí, na página 23, vamos lá. Eu tinha anotado algo aqui na apostila. Todos esses dons, eu usei a palavra concessões divinas, mas eu quero ratificar. Todos esses dons, esses 3 grupos, são
concessões divinas. São outorgados pelo Pai aos filhos dos homens. Nos 3 grupos, nos 3 ministérios. No Velho Testamento, no Novo e no ministério do Espírito Santo, que a igreja está vivenciando, desfrutando desta graça divina. Vamos lá. Página 23, logo na minha apostila aqui, tá dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo ou dons espirituais. Como é conhecido esse terceiro grupo aqui, essa terceira parte aqui, que são os dons espirituais? Eu falei dos dons vocacionais e dos dons ministeriais, eu dei aqui uma pincelada e vou pular aqui, quero pedir permissão para nós continuarmos aqui e falar, porque os dons espirituais, eles são 9 dons. Os dons vocacionais, eles constituem em uma vocação. Vocês estão entendendo? Anote aí na apostila, para vocês não esquecer. Então, constitui num aspecto só, que é um dom. Os dons ministeriais também constituem um dom, no singular. Dom pastoral, dom apostólico e dom de profeta, ou dom de mestre. Ele recebeu a chamada para ser mestre. Isso aqui é um dom. Já os dons espirituais são 9 dons. Aí eu vou fazer, antes de eu adentrar aqui, eu que gostaria de fazer uma pergunta, mas não precisa responder. Uma pessoa só pode receber os 9 dons? Pastor Davi, eu vi já muitas das vezes pessoas pregando no púlpito da igreja, falar, mas fulano tem os 9 dons. Será que isso é possível mesmo, uma pessoa ter os 9 dons? Agora eu vou detalhar aqui para os irmãos. Eu dei uma esquentada aí, ontem eu dei uma volta no carro aí com o David, aquele carro potente do David, e ele fez assim, rapaz, eu pensei que eu ia voar novamente, ia chegar lá no Brasil de carro, mas voando. Que a arrancada que ele deu, misericórdia, o carro quase voava, carro potente. Então, eu dei aqui esse início aqui, essa introdução, para sacudir o coração dos irmãos, acender a chama e o desejo e a alegria no coração dos irmãos. Mas agora nós queremos detalhar para que os irmãos aprendam e saiam daqui conscientes e possam assimilar muito bem sobre os dons espirituais. Então, uma pessoa, quem não já ouviu isso? O senhor já ouviu, pastor? Alguém, fulano tem os 9 dons. Principalmente o pessoal lá de São Paulo, as igrejas, e no Brasil, e em outros lugares, um jovem, mas fulano vê uma pessoa lá que fala em mistério, profetiza, às vezes ora por uma pessoa e ele é curado. Aí, essa pessoa pode ter os 9 dons? Um crente só? Pode ter os 9 dons? Não. Não, porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, a uns é dado a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dado. E tem um texto que ele diz assim, tem todos o dom de curar? Tem todos o dom de profecia? Não. Porque os dons eles são repartidos entre os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. É repartido. Você tem um bolo na tua casa, você tem ali bastante pessoas, você vai comer ele sozinho, você vai repartir ele. Você vai pegar o bolo todinho e vai dar para uma pessoa. Você vai repartir este bolo e dividir este alimento entre as pessoas. Bom, então é bom vocês escreverem isso aí, porque isso aqui, constantemente, a gente se ouve dizer por aí que fulano, porque orou por uma pessoa, porque profetizou, porque prega um pouquinho com eloquência, aí as pessoas atribuem que esta pessoa
ele tem, ou ela tem os 9 dons. Se utiliza dos 9 dons. O Espírito Santo não é verdade, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz ao contrário, que não tem. A pessoa pode até ser usado aí com a manifestação do Espírito Santo, de curar, da palavra de sabedoria, mas é uma ação do Espírito Santo ali, diante de uma necessidade, não quer dizer que ela tenha os 9 dons. Amém? Então vamos lá. Dentre as insondáveis riquezas espirituais do Senhor Jesus Cristo, que estão à disposição da igreja para o cumprimento do seu plano e propósito por meio dela, aqui na terra, estão os dons espirituais. Estão os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo, página 23, são dotações, concessões do poder sobrenatural de capacidade divina para os serviços especiais na execução do propósito divino através da igreja. Então veja só, tem um propósito divino os dons. Os dons não é para promoção da pessoa própria. Então, se quiser anotar isso aí, o dom, ele não é para enriquecimento, promoção própria, para glorificar ou exaltar ou colocar a pessoa em destaque. Não. Os dons do Espírito Santo eles estão em um propósito da obra redentora de Cristo. Não é nada para que a gente comece a se destacar, se promover, visualizar lucros financeiros, a glória humana. Não. Deus não quer glorificar o homem, não. Deus disse para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Então tem pessoas aí se utilizando dos dons para se promover e lucrar financeiramente. Isso aí é jornaleiro. É jornaleiro. Eu aprendi uma coisa com o nosso pastor. É jornaleiro, né, pastor? O camarada é tão materialista, ele é tão material e carnal, que até ele quer se utilizar dos dons do Espírito para se promover. É jornaleiro. Aí você quer saber o mistério de jornaleiro, depois pergunta para o pastor Davi, que ele vai ensinar, ele vai falar. Aquele camarada, quando viu o apóstolo Pedro fazendo milagre, operando milagre, ele falou: me dá esse dom aí, olha, que eu te compro, eu te pago. E aí o apóstolo Pedro disse: olha, filho das trevas, filho do inferno, teu dinheiro serve para tu ir para o inferno. Estou usando aqui as minhas palavras. E na mesma hora o camarada ficou cego. Porque os dons não é para promoção própria. Os dons é para glorificação e estabelecimento da obra redentora de Cristo dentro de um propósito de salvação. Para servir o corpo, que é a igreja. E tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Esses dons glorificam a Cristo. Esses dons exaltam a Cristo. Esses dons, o Espírito Santo está exaltando a Cristo e glorificando a Cristo e santificando a igreja, adornando a igreja, preparando a igreja para o arrebatamento. São as virgens. São as virgens prudentes que tinha azeite, tinha fogo, tinha lamparina. O fogo aí fala da palavra, o azeite fala do Espírito Santo, para adornar, preparar, santificar e preparar a noiva para o arrebatamento. Então, os dons não é para promoção própria, não. Mas tem pessoas, quando você vê alguém se utilizando dos dons, dizendo: olha, eu vou fazer uma oração aqui, você me dá R$1.000. Eu vou
É jornaleiro isso aí. Olha, eu aprendi isso aqui, nunca mais na vida eu esqueço. É jornaleiro. É jornaleiro. Olha, eu vou lá, mas se você me der tanto. Ah, eu vou, rapaz, você vê, eu vou lá, mas eu preciso de tanto. Ah, eu preciso de tanto. Ah, você não quer comprar aqui o copo de água ungido? Você não quer comprar a chave aqui? Quanto que é a chave lá que eu trouxe lá de Jerusalém? A chave custa aqui R$ 1.000. Pozinho da terra de Jerusalém, R$ 500. O camarada vai no quintal da casa, pega um pouquinho de terra. Irmã, fuja disso. Põe o copo d'água ungido aí, a água ungida. Vem buscar aqui na igreja, que isso é hidromacia. É arte de curar por meio da água, é idolatria. É pecado. Os dons não é para promoção própria. Os dons não é para benefício próprio, humanamente falando, mas sim espiritual. Aleluia. Os dons edificam e fortalecem a alma. Fortalece a igreja, leva a igreja a um padrão de vida espiritual. Primeiro, isso aqui era bom vocês anotar. Os dons levam em primeiro lugar, um padrão de vida da igreja. Em primeiro lugar, os dons espirituais conduzem a igreja a buscar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz primeiro é para exortação, edificação e consolação. Produz temor de Deus, produz a fé, produz a esperança, produz o equilíbrio. Aí nós vamos adentrar no fruto do Espírito. O Espírito Santo, ele dá equilíbrio, ele é amor, ele é paz, ele é gozo. Aleluia. Ele dá base, dá estrutura à igreja para uma boa vivência aqui na terra e fortalecimento do povo de Deus na terra. Amém? Vamos lá. O apóstolo Paulo diz, não quero que vocês sejais ignorantes, leigos, acerca dos dons espirituais. No capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios, ele disse assim, buscai com zelo os dons espirituais. Buscai com zelo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês não me respondam. Mas neste mês, quanto jejum você fez para o Espírito Santo te usar nos dons? Quantas horas de oração você tirou no mês? Não estou falando nem no dia e na semana, não. No mês. Quantas horas de oração, de jejum para ser usado nos dons do Espírito Santo, exclusivo para servir a igreja. Aleluia. Paulo diz, não sejais ignorantes acerca dos dons, não sejais leigos, procurai. Nós temos que procurar com zelo ainda, irmãos, com zelo. A igreja tem ausência dos dons do Espírito Santo. Todos os dons têm que estar atuante no seio da igreja. Aleluia. Glória a Deus. E por que não está? Xalai, calubalá, gastura, aleluia. Por que existe a ausência dos dons na igreja? Porque os crentes não buscam. Tem que buscar, tem que zelar, procurar. A Bíblia diz, aquele que pede, recebe. Que bate, abre. O que busca, o que procura, encontra, acha. Um mês. Não precisa responder. Mas quantos jejuns nós fizemos? Quantas horas de oração a igreja precisa ser acordada. A igreja precisa ser despertada porque os dias são maus. Os dias são de trevas, os dias são angustiantes. Os dias são de pestilência. Os dias são de pecados.
em que o pecado está sendo multiplicado, Jesus multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, ou nós buscamos os dons espirituais, ou nos enchemos do Espírito Santo, Aleluia. ou nós tivemos uma vida, Glória a Deus. uma vida, eu queria falar uma palavra aqui, mas me fugiu da mente, anêmica, frágil, vazia. Em que as coisas do mundo elas podem ter mais prioridade do que as coisas de Deus. Paulo diz aos Colossenses capítulo 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima. Aleluia. E não na questão da terra. Glória a Deus. Aleluia. Tem que buscar os dons. Tem que motivar. E tem que pensar. Eu espero que vocês não estejam esperando aqui eu trazer aqui um estudo hermenêutico, exegésico, de citações de grego, do hebraico, mas uma coisa eu tenho certeza, eu estou aqui na direção do Espírito Santo. Eu estou transmitindo uma mensagem de Deus para o vosso coração, para que a igreja seja despertada, para que a igreja sinta a necessidade de ter os dons do Espírito Santo, para que os crentes se envolvam nos dons espirituais. Ou nós enchemos do Espírito Santo para sermos arrebatados, ou nós esvaziamos e corremos risco de ser sucumbido pelo poder das trevas, pelo poder do engano, pelo poder da mentira. Nós vamos passar nos itens aqui que você vai ver porque eu estou falando isso. Aleluia! Nós enchemos do Espírito Santo. Deus. Paulo diz aqui, olha, busca os dons, procurais com dons. Os melhores dons, quais são eles? Aí as recomendações de Paulo dom de profecia. Porque quem fala em língua, quem profetiza é superior ao que fala em língua. Paulo, pastor, ele era tão usado por Deus que ele teve a ousadia de dizer assim, olha, eu falo em língua mais do que todos vós. O sinal da igreja de Cristo, quando Cristo ressuscitou, no capítulo 16 de Marcos, o Senhor Jesus encontrou com os apóstolos e deu uma ordem imperativa. Ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Poder da palavra. Glória a Deus. Poder da palavra. Aleluia. No Pentecoste, isso explodiu. Poder da palavra. Eles falavam, todos foram cheios do Espírito, falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O poder da palavra, o poder do Evangelho, que liberta, que transforma o mais vil pecador, prepara-o, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para o céu. Aleluia. Nós temos o poder da autoridade do Evangelho, a unção do Evangelho, a unção da palavra, a virtude da palavra. Quando você utiliza dessa autoridade dada por Jesus, a Bíblia, você vê o efeito. A Bíblia diz que eles saíram. Aí Jesus disse assim, olha, esses sinais serão os que creem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente. Se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos, os curarão. E tendo o Senhor dado essa ordem imperativa para eles, quando eles saíram, cooperava o Senhor com eles, confirmando a palavra, por meio dos sinais, o poder através da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu falo.
língua, mais do que todos vocês. Aí alguém diz, mas falar em língua não é necessário. É só você ler o versículo 10. O versículo 10, se eu não estou equivocado, que eu não anotei na apostila, se vocês quiserem marcar aí, vocês marcam. Tá marcado na apostila. Tá, né? Eu pus porque eu amo esse versículo. Esse versículo diz o seguinte: há porventura tantas espécies de vozes no mundo, palavra, poder, mas nenhuma delas é sem significação. Mas ela tem um significado. Paulo era ousado. Paulo era destemido. Paulo era valente. A igreja primitiva era valente, era ousada. Enfrentar as autoridades. Enfrentar o mundo, as autoridades da época. Aí Paulo diz assim: ninguém diz que o Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Porque se você falar Senhor Jesus, Senhor era César, você podia ser morto. Entendeu? Vamos lá. Eita, aleluias. Estou com vontade de pular aqui, Glória olha. a Deus. No Aleluia. Espírito. Eu sei que tem gente aí que quer saindo da cadeira, que nós não estamos Aleluia. vendo. Aleluia. Olha lá o vaso lá, o Vinícius. Vinícius! Levanta a mão aí, homem de Deus. Aleluia. Olha o outro varão lá, o André. Ô, povo. Rapaz, eu já estou com saudade de vocês. Vocês não sabem o tanto. Eu não sei não, olha. Se eu não vou dar bonde nessa passagem, vou dar uma passada lá para a primeira aqui. Macai, Na primeira. Roquempton. Roquempton e Macai, para Ih, ver mas- abraçar esses irmãos aí. Não conheceu nem o povo de Que Brisa esses ainda. irmãos é fogo puro. Amanhã eu tô em casa, pode vir. Olha, Quem é que tá falando? o irmão da Hélio aqui, ó. Ô, irmão da Hélia, rapaz do céu. Pode vir que eu tô em casa amanhã cedo. Aleluia. Rapaz, olha que eu Não, mas vou... tem o povo de Brisba, tem o povo de Sidney ainda. O senhor nem Misericórdia. conheceu o povo de Orca ainda. Misericórdia. Misericórdia. Olha, se eu não puder ir na carne, mas no espírito eu vou estar aí, ó, contigo. Na oração, aleluia. Na comunhão, aguardando o arrebatamento da igreja. Aleluia. Eu não posso visitar os irmãos esse ano mais, porque eu tenho outras viagens para fazer. Pretendo fazer algumas viagens, tem alguns convites agendados, mas eu vou estar presente com os irmãos e já estou morrendo de saudade desses irmãos aí, das nossas brincadeiras. Eu sei que vocês entenderam que era brincadeira, né? Eu sei, vocês não levam aquele negócio do frango a sério, não, que era brincadeirinha santa. Mas olha, eu vou lá na tua casa comer o peixe na próxima vez, homem de Deus. O irmão Adaélio Rodrigues. Bom, gente, olha, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito alegre, realizado em poder rever todos vocês aqui nesta live, participando conosco. E vamos no que nos interessa, porque ó, nós só estamos começando a apostila e eu já percebi, já vai dar 1 hora. Aliás, está mais de 1 hora que nós estamos aqui. Eu não falei nem misericórdia. Pastor, o que eu faço? Não me envolvo nesse problema. Vamos lá então, vocês estão acompanhando aí, né? Deixa eu tomar uma água aqui que eu vou reabastecer novamente. A nossa pastora, né? Estava vendo a nossa pastora ali. Estava conosco. Os dons do Espírito Santo, ou os dons espirituais, são meios pelos quais o Espírito revela o poder e a sabedoria de Deus através de instrumentos humanos. Os dons espirituais relacionados no capítulo 12 divide-se em 3 grupos distintos. Bom, esses dons espirituais, eles revelam a sabedoria de Deus, o poder do Evangelho, poder da sabedoria de Deus, através de instrumento humano. Como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? A irmã... Deixa eu ver aqui uma irmã que está bem quietinha aí.
não vi ela falando hoje. Irmã Flávia não vi a irmã falando hoje. A de Senhor, serva de Deus. A irmã Flávia, o Espírito Santo enche ela, usa ela. E a vizinha dela, ela fica sabendo que a vizinha está enferma. Ela vai ser um instrumento humano que o Espírito Santo vai usar a boca dela para resgatar a vizinha dela, ou a amiga do trabalho. E aí a amiga diz assim, ó, amiga do trabalho, vou deixar, ilustrar aqui a amiga do trabalho, ou a vizinha. Ela diz, amiga, eu tô com uma dor de cabeça insuportável. Aí a irmã Flávia diz assim, você aceita uma oração? Vou orar por você e Jesus vai te curar. Observa que ela disse assim, eu vou orar por você. Jesus vai te curar. Ela está sendo um instrumento de Deus para fazer a obra do Evangelho na terra. E ganha alma. Aí ela ora, aí ela diz assim, aí a vizinha depois, amiga, eu fiquei bom sim daquela dor de cabeça. Aí ela vai despertar o dom. Aí ela vai, aí a vizinha vai, a amiga vai contar para alguém. Aí o pastor, aí todo mundo, ela tem o dom de curar. Aí ela vai sentir graça, vou começar a orar, a jejuar, e desperta o dom de cura. Então ela se torna, passa a ser um instrumento de Deus para Deus usar na obra de redenção, no propósito de salvação da humanidade, no propósito que Deus tem. Vocês entenderam? Digam amém. Amém. Maravilha. Então esses dons estão divididos em 3 grupos. Primeiro grupo é os dons da revelação. Os dons da revelação. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Existe dom de revelação? Não. Não existe dom de revelação. Existe, aqui tá, olha, o primeiro grupo, os dons, ou dons no plural de revelação. Mas o dom da revelação, não. Um exemplo, pessoas que têm, porque pessoas que às vezes recebem uma revelação, não quer dizer que ele tem um dom. Ele tem um sonho, Deus fala para o sonho, existe sonho que são revelação. Revelação de Deus. Vocês querem um exemplo disso? Nabucodonosor. Deus revelou a ele uma estátua com um grande significado escatológico dentro da Bíblia. O rei do Egito, as 7 vacas magras, a gorda e as 7 vacas magras. Não foi uma revelação? Mas era um dom? Não. Foi apenas uma manifestação do Espírito Santo, mas não como dom. Porque a diferença de uma ação do Espírito Santo esporádico, até na vida de pessoas ímpias que não foram crentes, que pode ter uma revelação, e de uma pessoa que tem um dom, que ele é facultado com esse dom para o exercício contínuo do dom, a permanência do dom. Às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui, quem tiver comigo, liga o microfone aí para vocês me responderem. Quantas revelações o rei do Egito teve? Digam comigo, uma. Nunca mais foi revelado a ele vaca magra, vaca gordas. Entendeu? Agora vem um outro segredo. Esta revelação lá do rei do Egito se destacava em que aspecto? Material.
humanamente falando, material. Então, nunca mais. Quem tem o dom aqui do Espírito Santo, que há uma distinção, há uma diferença, é constante, é contínuo, é permanente. Esta ação do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre revelando, está sempre revelando, está sempre revelando. Digam amém, Jesus. Amém. Jesus. São o primeiro grupo aqui, que é o dos dons de revelação. Quais são, por ordem aqui, vem primeiro a palavra da sabedoria. É uma manifestação do poder sobrenatural na vida da pessoa. Eu vou ler aqui. Este dom tem a ver com a mente, vontade e propósito de Deus. Trata-se da palavra da sabedoria, isto é, uma partícula da infinita sabedoria de Deus. Há vestígio desse dom divino muito antes do derramamento com o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, na vida de José, Salomão, Daniel e outros, né? Na vida de outros personagens da Bíblia. Foi citado aqui, a gente cita aqui José. Por quê? Porque José tinha o dom de discernimento. Ele desvendou o segredo das vacas gordas e das vacas magras, enquanto os sábios do Egito não tiveram esta capacitação. Percebe que era uma capacitação divina, era uma graça divina que repousava sobre ele, revelando segredos. Daniel, quando o rei sonhou aquele sonho da estátua, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele reuniu todos os sábios e sentenciou a morte porque ele queria que eles revelassem o sonho e a interpretação. Aí eles disseram, os sábios da Babilônia, rei, nos conta o sonho que nós damos a interpretação. Ele, não, vocês podem me enganar. Porque se é que vocês sabem, vocês vão contar que sonho eu sonhei. Aí Arioque, que era o capitão do rei, que ia ser morto também, aí ele disse, rei, o que tu requer, só Deus do céu e ele não mora com os homens. Aí Daniel disse assim, não, dá um tempo aí, olha, dá um tempo aí para eu ir orar, para eu ir buscar Deus. Deus revelou ou não revelou a Daniel o sonho? O sonho é a interpretação. Irmãos, igreja, povo de Deus, quando nós buscamos a Deus, há manifestação do poder sobrenatural em qualquer aspecto da nossa vida. Aleluia. Se é soluções de problema, se é revelações de mistério, de segredo. Entende? Então esse dom é chamado dom da sabedoria. Eu vou correr aqui. Esse dom opera na esfera do saber. Olha aqui, isso aqui é bom demais. Na pregação da palavra, no ensino da palavra, no governo da igreja, nas emergências, nos aconselhamentos, na escolha de obreiro, na administração da vida própria, através da prudência do Espírito Santo. Glória a Deus, vocês não dão nenhum glória. Aleluia. Quem Glória jantou aqui, né? Se vocês jantarem, vocês vão estar animados aí, olha. Tá tudo animado isso aí. Glória a Deus. Eu estou vendo aqui os irmãos alegres. Pois é, olha. Na administração até da vida própria, o Espírito Santo dirige, vai guiando. Aleluia.
Ó, você não faz isso, você faz aquilo, você procede assim, você se comporta assim, você busca isso, você administra isso. Então a vida fica regada, que é uma beleza. Ó. Quando você tem o dom da sabedoria. Aleluia. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quem pediu sabedoria e Deus encheu ele de sabedoria? Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus até admirou. Porque Deus disse, tu me pede alguma coisa que eu vou te dar. Ele pensou bem e falou, não, eu vou pedir sabedoria porque eu vou sobressair em todos os aspectos da vida. Eu vou pedir sabedoria porque eu vou me sobressair em todos os aspectos da vida. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vou ser próspero em tudo, em tudo. Foi ou não foi? Foi. Um dos reis mais ricos. Um dos reis mais falados da história da humanidade. Ele só perde para Davi. Ele se fez notório o seu governo em toda a terra. Até a rainha de Sabá veio dos confins da terra e quando chegou lá, viu a grandeza da sua magnitude, tudo aquilo pela sabedoria do Espírito Santo e disse, não me contaram a metade. Aleluia. Não me disseram a metade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, eu vou... Bom, tinha tanta coisa para falar aqui. Eu estou olhando para o relógio. Eu tenho que fechar aqui os dons. Deixa eu tirar Eu o estou relógio vendo, aqui. pastor. Tô vendo. Não, eu vou tirar. O senhor não vê mais. Rapaz do céu, o pastor excluiu o relógio. Misericórdia. Qual é o relógio? Pastor excluiu o relógio. Maravilha, Jesus. Oh, maravilha. Irmãos, vocês lêem a apostilha, que a apostilha é autodidático, mas nós temos que correr aqui mesmo. A palavra da sabedoria, ela está no primeiro grupo aqui, que é a revelação da manifestação do poder de Deus na vida da igreja. Daniel, deixa eu falar aqui de Daniel, porque eu vou falar de Daniel aqui porque eu gosto muito desse texto. Daniel, o rei, pode deixar, pastor. Daniel, o rei Dário, ele profanou os utensílios da casa de Deus. As taças da casa de Deus ele mandou buscar, que eram de ouro, para beber vinho e se prostituir com as suas concubinas. Deus sentenciou ele na hora. Deus escreveu lá uma mão na parede, aquela parede era uma das 7 maravilhas do mundo, que ela não pegava escrita. Ninguém conseguia escrever lá. Ela não aceitava. Ela não aceitava se escrever. Mas de repente ele viu uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Fracim, contado e dividido e acabado é o teu reino. Pesado fosse na balança e achado em falta. Na hora Deus sentenciou. E Mene, Mene, Tekel, Fracim, quem vai saber o que é isso? O rei começou a tremer porque ali não pegava escrita. E aí ele não viu ninguém, viu só a mão escrevendo. Aí mandou chamar os sábios, ninguém. Mas quem tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que discerne tudo. Glória a Deus. De ninguém é discernido. Aleluia. Quando chamaram os sábios lá, não sei lá o que é isso aí, olha. Mas Daniel veio, Daniel deu a interpretação. A Bíblia diz que naquela mesma noite o rei foi morto. Mas Daniel trouxe a interpretação. Mene, Mene, Tekel, Fracim. Aleluia. Glória a Deus. Então esse dom da sabedoria sendo revelado na vida do profeta Daniel. Aliás, quem foi o homem mais sábio da história da Bíblia? É bom deixar isso aqui, ressaltar isso aqui, deixar isso aqui bem firme e fixado aí na mente de vocês.
quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Porque as pessoas acham que foi Salomão, foi Daniel. Por quê? Por que não foi Daniel e não Salomão? Porque Salomão, ele teve sabedoria administrativa, mas Daniel teve sabedoria espiritual. Sabedoria de Daniel é espiritual. Era uma intimidade com Deus, do oculto aos olhos humanos. Ele revelava o que estava oculto, o que estava por detrás dos olhos humanos. Então o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele revela a profundeza de Deus. Coríntios capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Mas o Espírito revela a profundeza de Deus, não é a superfície, não. Olha os irmãos lá, tudo escrevendo. Parabéns, irmão. Escrevendo lá, olha. Coríntios 2 e 10. Então, Daniel, quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Daniel. Escrevam aí. Daniel. Por que aonde está esse texto? O Senhor Deus disse assim, olha, que Satanás é mais sábio do que Daniel. Então você pega, mas não é mais sábio que Salomão? Não, porque o homem mais sábio da Bíblia foi Daniel. Daniel só perde para Jesus. Nas emergências de soluções de problemas. Acontece um problema lá, olha. Aí o Espírito Santo te dá sabedoria para você ter uma saída emergencial. Salomão levaram uma mulher, levaram uma criança e as duas mulheres disse que era a mãe do menino. Se fosse eu, já tinha matado a mulher, as duas mulheres de uma vez e salvava só o menino. Bom, vocês estão brigando aqui, eu vou matar vocês. Mas, brincadeira à parte, Salomão, hoje a gente vê que é fácil, né, pastor? E uma lá ganhou neném, as duas ganharam menino à noite. Um do filho de uma das mulheres morreu e a outra queria tomar o filho da outra. Esse é meu filho. As duas tinham dado à luz. Não existia o DNA na época. Se existisse, era fácil de resolver o problema. Aí levaram o problema para ele. E ele disse assim, me dá uma espada aí. Vou partir o menino no meio e dar metade para uma, metade para outra. Aí aqui era a mãe, disse, não mata, não parte, não mata, não toca nele. Pode dar para ela. Falou, pois você é a mãe. E a outra, não, pode partir no meio, nem para mim, nem para ela, porque não era mãe. Falei, olha, não, pode. Parte o menino no meio aí, olha. Nem para mim, nem para ela. Então, a ação do Espírito Santo nas soluções de problemas emergenciais. Na palavra do conhecimento, é o segundo, B aqui. Palavra do conhecimento é a revelação de fatos não manifestados através de processos naturais. É a revelação de uma série de ações baseado no perfeito conhecimento de Deus. A origem destes dons é a onisciência de Deus, um Deus que conhece todas as coisas. Então, isso aqui, você conhece aquilo que está oculto, aquilo que não está revelado. Aí o Espírito Santo nos revela. Que tipo de exemplo deste dom? Samuel, sobre da vinda de Saul, com das jumentas lá. Eliseu também teve conhecimento do poder sobrenatural concernente o local em que estava o acampamento do rei da Síria, segundo os Reis 6 e 8 e 20 a 21. Eu quero pegar um negócio aqui, quero falar com vocês. Todavia, podemos observar como o Filho de Deus se valeu deste dom durante o seu ministério terreno,
Por exemplo, ele soube de Natanael, que estivera debaixo da figueira. Ele sabia que Lázaro não estava morto. E ele conhecia Zaqueu antes que este conhecesse. Zaqueu, desce depressa. Soube do nome de Zaqueu sem ter conhecimento com Zaqueu. E a Bíblia diz que ele, eis que conheço as tuas obras, e o seu lugar aonde habita e aonde estás. Quais todas as cartas da Ásia Menor, Cristo se revela aos anjos da igreja, dizendo, eu conheço, eu sei as tuas obras. Então Jesus é o Cristo que nos conhece. Ele disse para a mulher samaritana, disseste bem que não tem marido, mas tivesse 5 e o que tu tens não é teu marido. Natanael disse para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, vem ver. Quando Natanael se aproximou-se de Jesus, Jesus disse, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, quem não há engano. De onde tu me conheces, Senhor? Eis que te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Aí ele, Filipe, o Senhor, tu é um profeta de verdade. Jesus, porque te disse que te vi debaixo da figueira, tu creste? Se tu creres, maiores obras tu verás do que és. Desde agora em diante, tu vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluias! Glória a Deus. Aleluia. Cristo identificou Natanael antes que ele conhecesse. Antes de ter contato com ele. A Bíblia diz que ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. E todas as nossas variações estão diante dele. Quando nós deitamos, ele está nos vendo. Quando nós levantamos, ele está nos vendo. Ele é o Cristo que nos conhece. É isso que eu queria falar aqui com vocês. Palavra do conhecimento. É a manifestação aqui da revelação do poder sobrenatural. Tinha tanta coisa para eu falar que eu vou passar aqui. Página de número é a mesma, pastor? Discernimento espiritual? Discernimento espiritual. Página 27. Página 27. Isso aqui eu quero falar isso aqui porque isso aqui é bom demais. Muitos falham na concepção real no sentido do discernimento dos espíritos. Não se trata de julgar ou criticar ou fazer mal juízo do próximo, mas de discernir os espíritos. É saber quem é que está operando no ambiente. Se é o Espírito Santo, o Espírito humano, ou o espírito mau. Isso aqui significa ver o oculto. O dom da ciência tem a ver com pessoas e coisas, mas este tem a ver somente com espíritos. Paulo teve o discernimento quando aquela moça, estes homens anunciam o evangelho, são filhos do Deus Altíssimo. Paulo discerniu que ali era um demônio e disse, sai dela, demônio. E o demônio saiu da moça. E uma vez nós fomos expulsar um demônio, orar por uma moça, e nós estávamos uns 13 obreiros. E a moça começou a chorar e começou a falar em outras línguas, chorar, e foi levantando a voz e chorando enquanto o pastor falava. E um dos 13, o Espírito Santo deu discernimento, e ele disse que ela dizia assim, pai, eu não queria que chamasse os nossos inimigos para cá, não. Falando em línguas. Pai, não queria. Aí o Espírito Santo deu discernimento a este irmão, e o irmão, vocês estão vendo o que ela está falando?
como se fosse na língua dele, português. Então, assim, o apóstolo João diz assim, julgai os espíritos se são de Deus ou não. Como julgar um espírito se ele é de Deus ou não? Se é o Espírito Santo, se é a carne ou se é o espírito maligno. Pastor? Irmãos, digamos que alguém está sendo usado de profecia. Como entender se a profecia é do Espírito Santo, se é da carne ou se é do diabo? A profecia é fácil de entender. A profecia do Espírito Santo, ela tem um objetivo de edificar a igreja, exortar a igreja, edificar a igreja e consolar. Ela dificilmente, às vezes sim, mas é muito raro, massagear o ego da pessoa, jogar o ego da pessoa. Isso aqui é impossível. O Espírito Santo não faz isso. Jogar a pessoa lá em cima. O Espírito Santo não faz isso, não. Só se essa pessoa estiver muito desmoronado para o Espírito Santo levar uma palavra de consolação e levantar ela. Mas o Espírito Santo, ele quando usa alguém, ele usa para glorificar a Cristo e para colocar essa pessoa no prumo da palavra, dentro da vontade de Deus, no caminho certo, e consola ela. A profecia que não exorta, que não edifica, que não consola, toma cuidado com ela. E a segunda, como identificar uma profecia da carne? Meu servo, eu sou contigo. Mano, Jesus não é conosco, não? É isso que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa dele. Então ela fica meio pairando. Ela não tem um objetivo. Também, essa profecia pode ser da carne. Ou do inimigo. Eu vi uma profecia que a pessoa estava em pecado, precisava de uma correção, e a profeta foi lá e disse, eis que eu estou me agradando de você, o que você está fazendo. Continuo, estou me agradando do que você está fazendo. Irmãos, para com isso. Cadê o dom de discernimento do Espírito Santo? Para Deus levantar você, irmã. Para Deus levantar você, irmão, pastor. Aleluia. E repreender aquele espírito. Primeiro, eu falei até para o pastor, o Espírito Santo revela quando a pessoa está em pecado. Revela. Ele revela. Comete pecado não, que o pastor, Deus revela para o pastor. Eu estava pastoreando uma igreja, aí uma irmã do círculo de oração, de noite, Deus me deu um sonho com ela, um sonho, mas é uma revelação. E eu vi ela com roupas impróprias. Aí o Espírito Santo me disse, ela está em pecado. Está em pecado. Eu falei, eu vou conversar com ela. O Espírito Santo me revelou que você está em pecado. Ah, pastor, revelou. Deus revela o pastor em exercício pastoral. Se a pessoa está em pecado ou não. Então não peque. Se você pecar, você já sabe que o pastor vai saber. Então você vigia, crente, para não pecar. Porque se você pecar, vai sobrar para mim. Vai sobrar para o pastor Davi. Vai sobrar para o pastor Davi. Deus revela o pastor, porque o pastor, ele é o anjo da igreja que Deus trata com ele. Deus trata com o anjo da igreja. Tenho contra ti que tu toleras o pecado de Jezabel, de Balaão, e por aí vai. Então Deus trata com o anjo. Aí o anjo da igreja, Deus revela a ele. Estava lá no Brasil, falei, Jesus, eu tenho que andar no estreito aqui, porque Deus revela o pastor lá. Olha, pastor. Tem que... E é mesmo, irmão, estou bem brincando aqui, mas é verdade.
A gente tem que proceder de forma digna diante de Deus e diante da igreja. Porque Deus revela o pastor. Falei para minha esposa lá no... Não sei se ela tá nos assistindo aí. Não, tá? Acho que não tá, não. Mas eu falei para ela, falei, olha, Deus fala com o pastor, Deus usa o pastor, Deus revela o pastor. E algumas coisas aconteceu lá. E ela falou, Antônio do céu. Falei, Nádia, vai acontecer isso hoje. Hoje, não amanhã. Uma mulher morena, essa mulher morreu agora, esses dias. Uma mulher morena vai criar um problema assim, 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 hoje. Porque Deus me revelou essa noite. E antes de meu dia, se cumpriu o que eu falei para minha esposa. Antes de meu dia. Jesus é minha testemunha. Aleluia. Eu não quero ficar em débito com Deus, não, porque eu estou morrendo de medo de pegar esse avião de volta. Irmãos, vamos lá. O Espírito Santo, ele dá o dom de discernimento para nós discernir quem é o Espírito que está falando na reunião. Que está usando, está falando conosco. Ou que se aproxima de pessoas que se aproximam de nós. Vamos lá, eu vou pular aqui, irmãos. Eu estou detalhando aqui para nós corrermos aqui. O segundo grupo é os dons de poder. Dom de poder é a capacitação do agir de modo sobrenatural. Um deles aqui é a fé. Quem tinha esse dom, quem tinha o vestígio desse dom no Velho Testamento? Moisés. Moisés tocou nas águas, o mar vermelho se abriu. Tocou na rocha, a rocha deu água. Deus mandou maná. Então, a manifestação do poder de Deus sobrenatural na vida de Moisés. Esse dom da fé. Abraão. A Bíblia diz, olha que uma revelação para vocês. Abraão, pai da fé, ele tinha tanta fé que ele acreditava que Deus ia, aliás, que ele ia matar Isaac. Falou, vou sacrificar Isaac, mas Deus vai ressuscitar Isaac, e da cinza vai fazer dele uma grande nação. Olha que fé. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam o mistério. O escritor aos Hebreus diz isso, que Abraão cria que ele ia sacrificar Isaac, mas da cinza Deus ia levantar Isaac e fazer dele uma grande nação. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Irmão, creia, irmão. A Bíblia diz que é necessário aqueles que se aproximam de Deus crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você pode, Deus está te galardoando hoje. Aleluia. Glória a Deus. Shai Kalumalagastu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, mas Deus está galardoando o crente aqui, olha. Pessoas que estão conectadas conosco aqui, estão recebendo a bênção de Deus. Pela fé. Abraão cria que da cinza. Da cinza Deus ia fazer Isaac uma grande nação. Como é que tá aí, não? Oi? Peraí. Estava o microfone aberto. Aí. Tá. Então vamos lá. O segundo dom que faz parte aqui do grupo de poder é o de cura. Dons de curar. Por que dons de curar está no plural e não no singular? Porque este dom ele não está limitado na multiformações, formas, maneiras diversificadas de enfermidade, de problemas. E esse dom de cura, ele é dado geralmente ao pastor da igreja. Então, quando você é dado aos irmãos também, aos obreiros, aos presbíteros, chama os presbíteros da igreja, ungindo com azeite, a oração da fé,
salvará o doente. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Então, esses dons aqui é dado ao corpo de obreiro. Então, quando você estiver enfermo, se chama o presbítero, chama o pastor me unge aqui, ele vai ungir, mas creia, irmão. Porque esse dom aqui é dado ao corpo de obreiros. O Senhor Jesus, quando enviou os apóstolos, de curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele facultou esses dons aqui ao corpo de obreiro, na pessoa do pastor. Por isso que lá o texto diz, chama o presbítero. O presbítero era o pastor na época de Tiago. Mas o presbitério também tem. E operações de maravilhas, de milagre. Este dom aqui, ele é um dos mais escassos no meio do povo de Deus hoje. Porque a igreja deixou de buscar. A igreja olha para cá. Olha para nós. Os irmãos nem pedem esse dom de maravilha. Porque eles veem esse dom como uma muralha. Tem uma parede aqui, tem uma laje. Esse dom não é para mim. Não é para o pastor Davi. Esse dom é para o pastor Antônio. Esse dom é não sei para quem. Você já vê uma muralha. Você já vê um desafio. Você já vê uma dificuldade. Você já vê uma barreira. Mas esquece que o dom, a operação, a manifestação é de Deus na nossa vida. É de Deus na sua vida. Não é de nós para Deus. Tem tanta coisa aqui, vocês leem em casa. Promete? Os dons verbais. Quais são os dons verbais? Profecia, eu já falei, vou pular. Já falei. Eu me adiantei, eu falo do dom de profecia logo no início. Não sei se os irmãos perceberam. Depois os irmãos falam, mas o pastor não falou. Eu falei sim. Até pedi para vocês anotarem aí. Variedades de língua. O que é uma variedade de língua? É uma profecia. Quando a pessoa é usada em variedade de língua, ele está profetizando. Faça isso 2 ou 3. E aí tem que orar para que a igreja receba a interpretação das línguas. Eu até falei aqui no início aqui, que uns têm línguas, outros têm doutrina, outros têm cânticos espirituais. Interpretações das línguas. Agora que eu quero tratar isso aqui com vocês e vou encerrar. A língua estranha pode ser interpretada? Como variedade de língua, sim. Como sinal, não. Vocês abram as vossas Bíblias aí, Coríntios capítulo 14. Capítulo 14. Primeiros Coríntios, capítulo 14. Eu vou encerrar aqui para não cansar os irmãos. 14, versículo 1 e o 2. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o que profetizeis. Pois quem fala em outras línguas não fala aos homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende, Espírito fala de mistério. Não fala aos homens, não? Que língua é esta que Paulo está falando que não fala aos homens? Ninguém pode interpretar. Porque Espírito fala de mistério com Deus. Primeiro, de quem é a língua? A língua é dos anjos? Quantas vezes a gente já ouviu? Fala a língua dos anjos. Quem já ouviu de vocês aí, ó? Todo mundo levantando a mão. Língua dos anjos, língua de Gabriel, língua de serafins, língua dos anjos. Irmãos, a língua é do Espírito. Ninguém o entende. Nem os anjos.
nem Satanás, nem os demônios, nem os homens pode interpretar o que você está falando, porque é a língua do Espírito. Só Deus interpreta. Só o Espírito Santo. Esta língua é dada aos crentes para quê? Por que essa língua é dada aos crentes? Paulo diz que edifica-se a si mesmo. Vamos para o 23, versículo 23. Diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos passarem a falar em outras línguas, no caso entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis louco? Se vocês, a igreja na coletividade, se reunir e todos ao mesmo tempo falarem língua, entrar incrédulo, que não crê, e indouto, que é leigo, não sabe o que é, não vai dizer, atribuir que nós estamos loucos? Vai dizer que nós estamos loucos. Essa língua aqui é como sinal. Vamos para o 24, versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrarem algum incrédulo, o indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adora a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. De sorte que as línguas são um sinal, não para a igreja, mas para os ímpios. E a profecia é um sinal para quem? Para os crentes, para as pessoas. Então veja só, Paulo está dizendo aqui que a profecia, ela revela os segredos do coração. O que é isso? O segredo do coração passa a ser manifesto. A Bíblia diz que João Batista, conhecendo os segredos do coração deles, João Batista, o último profeta, dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Não pressunçais em vós mesmo, lá dentro do coração, em dizer que eles tinham por Deus ali Abraão. Aí ele disse: olha, eu verdade vos digo que Deus pode suscitar dessas pedras filho de Abraão. Produzir, pois, fruto digno. Então pegou o coração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus entendia o segredo, os pensamentos dos corações dos fariseus. E então, olha, quando você dá vazão ao Espírito Santo, às vezes até você não sabe, mas você vai louvar a Deus. Você jejuou, você orou, você buscou a Deus, você está em comunhão com Deus, você lê a Bíblia, você é um cristão, uma cristã autêntica. E você abre a boca na igreja, o Espírito de Deus está falando com alguém, trazendo os segredos do coração das pessoas, trazendo à tona na igreja. E as pessoas dizem: mas esse crente sabe a minha vida, mas esse crente está profetizando aí, falando o meu estado, que eu me encontro aqui. E quando você faz o apelo, a pessoa vai chorando aos pés de Jesus. Aleluia. E a obra cresce, a igreja cresce. No poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. Porque dia de Pentecoste foi assim. O Espírito Santo deu profecia a todo aqueles 120 mil. E todos eles profetizavam, falando em línguas, a variedades de língua, a língua deles. E foram quantas pessoas que se renderam aos pés de Cristo? Você vê que na inauguração da igreja, o Espírito Santo promoveu a glorificação do nome de Jesus. Quase 3.000 almas renderam-se aos pés de Cristo.
Eu tenho certeza que a igreja aqui na Austrália, Aleluia. aqui em Brisbane, vai a partir de hoje se encher do Espírito Santo, dos Glória dons a Deus. espirituais para ganhar almas. Aleluia. Aleluia! Quando você, minha irmã, você, meu irmão, abrir a boca, a Bíblia diz, Lucas 12:12, não preocupeis com o que haver de falar, porque o Espírito Santo, ele dará na mesma hora a palavra com que haver de falar. Aleluia. Glória Aleluia! a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Não se preocupe que você vai testemunhar, mas você abre o teu coração, dá vazão ao Espírito Santo, porque o Espírito de Deus vai te conduzir, vai te dar a palavra no teu coração, e ela vai direcionar seta ao coração do pecador que está ali na igreja, e ele vai aceitar Jesus chorando. Aleluia. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem dizer, Senhor, me enche do teu Espírito? Aleluia. Senhor, me dá os dons espirituais. Glória. Ai, calubalagas, Glória a Jesus. Aleluia. Jesus me usa nos dons espirituais. Sim, Jesus. Eu quero ser usado no teu reino. Aleluia. Faz a diferença na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o Glória a nome do Senhor. Deus. Um abraço Glória a Deus. todos. Nós encerramos aqui os dons espirituais. E que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, esta igreja, as congregações de Roquema, Macai, Brisbane, e Macai, Brisbane, Oque, Sydney. Oque, Sid. Deus abençoe vocês. Que o Senhor Jesus venha enriquecer os vossos corações, venha transbordar da graça divina e seja facultado sem medida o poder, a graça, os dons do Espírito Santo sobre as vossas vidas. É o desejo da minha alma, do meu coração. Aleluia. Que esta igreja permaneça viva Aleluia. com a presença do Espírito Santo e o poder eficaz do Espírito de Deus atuando de forma eficaz nos vossos corações. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Pastor, Aleluia. seu Pode lugar. orar. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé, vocês que estão aí, vamos orar, vamos encerrar. Vamos encerrar esta lição, sobre o Espírito Santo. E tem mais, nós vamos falar agora do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito o que é o fruto do Espírito? Leve isso aí para vocês descobrirem, tá bom? Próxima aula é quando, pastor? Sábado à noite agora. Sábado à noite. Mas amanhã só lembrando os irmãos aí, Isso, pastor. só lembrando os irmãos amanhã, tá? Nós vamos ter, tá aí na mídia aí, ó. Tá? Nós vamos ter uma grande live com esse tema aqui, ó, a grande ceia, tá? Teremos uma grande live aí, estudo bíblico, tá? A partir das 6:30 da noite, os irmãos aí já estão acostumados aí com a live às 6:30, né? Mas teremos aí com o tema a grande ceia. Então, não perca amanhã aqui na página do pastor, 6:30. Também nós estaremos no YouTube, no Spotify, tá? E no Instagram. Os irmãos que têm aí os Instagram podem também já ir depois repostando também, tá bom? Irmãos, deixa eu falar. Vocês não percam, convide alguém para participar, que esse estudo de amanhã foi uma revelação do Espírito Santo, me deu dentro do voo, quando eu vinha no trajeto, no itinerário aqui para a Austrália. Então, fechei os olhos e o Espírito Santo me deu uma revelação, e eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos, com a igreja, com as pessoas. Participe, que vai ser bênção. É um texto da Bíblia tão conhecido, eu passei quantas vezes nesse texto, mas ali tem elementos que é realmente uma revelação do Espírito para os nossos corações. Amém?
Vamos orar, feche os vossos olhos. Senhor nosso Deus, Sim, Senhor Jesus. nosso Pai, Pai querido. Senhor, nós te damos graça, meu Deus, Aleluia. por mais esta aula, Senhor, Glória a impactante, Deus. Sim, Senhor, Jesus, te agradecemos. meu Deus, em que Te e louvamos, enche os Jesus. nossos Sim, corações da tua presença. Sim, meu Senhor, Deus. nos dá, Muito Senhor, obrigado, Pai. o fortificante, uma base espiritual para continuarmos prosseguindo Sim. e avançando, Senhor. Sim, Meu Deus, lutando, Senhor, vencendo, Aleluia, Deus. Senhor, o poder das trevas. Glória. Senhor, que esta capacitação, Senhor, de líderes, dos teus servos, de obreiro, Sim. Senhor, é o adorno, Senhor, desta igreja, Sim. é o adorno das nossas vidas, Sim, Jesus. é os dons do Espírito Sim, Santo. meu Deus. Pai, continua Sim, facultando, Jesus. dando a igreja, Deus adornando a querido. igreja, Aleluia. santificando a igreja, Aleluia. preparando a igreja para o arrebatamento. Glória a Deus. Senhor, cada Graças a participante, Deus. Senhor, desta Aleluia. live, Senhor, Sim. saia com o coração transbordante, Sim, Jesus. saia com o coração alegre, Sim. saia jubilando, Senhor. Pai, motivados para buscar mais e mais a tua Aleluia. presença, Glória a buscar Deus. mais e mais e aprofundar Sim, nos Deus teus Santo. mistérios, Senhor, Oh, e glória. buscar os dons espirituais. Aleluia. Assim, meu Deus, faz uma Sim, igreja Pai. forte, Te agradecemos, faz um Jesus. povo forte, Senhor, Sim, Deus. faz um povo valente, Senhor, Sim, faz um Jesus. povo destemido, Aleluia. Senhor, pelo teu poder, Glória a Senhor, Deus. por tua Verdade, graça, Pai. no precioso nome Verdade, de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Graças a Glória. Deus.